Olá, pessoal! Tivemos mudanças do rating do Brasil, mas precisamos olhar isso com muita cautela. Também temos a União Europeia impondo barreiras aos carros chineses. E aí a gente pensa, build your dream, mas não usando a China. Perdão aí pelo trocadilho. E, obviamente, as expectativas de uma Selic mais alta, passando aí pela bandeira vermelha na energia. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Vamos ao que interessa. Nas notícias internacionais, a União Europeia vai impor uma tarifa de até 45% aos carros elétricos fabricados na China. A indústria automobilística europeia está aí temendo uma retaliação de Pequim. Tentou advogar para poder não ter isso. E, obviamente, também uma guerra comercial aí, já que existe já uma briga nesse sentido. Então, tem que ficar de olho. Isso aí tem um impacto, talvez, em questão das exportações que a China faz de carros, então, para a Europa. Se tiver esse impacto, a gente sabe que o carro usa o ferro, né? Então, se usa o ferro, a gente tem impacto também das exportações de minério de ferro daqui do Brasil para a China. Então, isso aí pode gerar um impacto geral nisso tudo. Vamos acompanhar como é que vai acontecer, é um ponto para ficar no seu radar. Já aí nos Estados Unidos, a taxa de desemprego caiu 4,2%, de 4,2% para 4,1%. Então, ponto importante também, uma certa estabilidade, mantendo aí as possibilidades de redução da taxa de juros por lá. É importante a gente sempre acompanhar esses dados que vêm dos Estados Unidos, tanto de desemprego quanto de inflação. São pontos importantes, a gente sabe que a inflação lá, a taxa de juros dos Estados Unidos, impacta aqui no Brasil, né? Voltando à questão da exportação dos carros elétricos da China, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem um ponto aí que vai interferindo em escala, né? Então, não só essa questão de como que vai ser os carros elétricos, tem essa mudança de ideia de que se vai passar para o carro elétrico, vai sair do combustível, tudo isso aí começa a fazer um jogo para todos os lados, e isso muda em termos globais, tá? Uma pressão contra a China, obviamente tem outras coisas envolvidas aí, tem uma questão muito política envolvida, tem questão de pressão dos Estados Unidos para todo lado com relação à China também, mas é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, sempre que a gente vê taxação aí em relação a algum país é ruim, e quando a gente vê em relação à China, a gente sabe que tem coisa muito política envolvida por trás aí, uma disputa de poder muito grande, porque a gente está falando de potências mundiais, tá? Então é importantíssimo a gente levar isso em consideração. Mas voltando aqui, a gente vai passar agora para as notícias nacionais. O destaque da pesquisa Focus fica aí realmente para a Selic, que agora é de 11,75. Ou seja, está mostrando que o mercado está prevendo duas altas ainda esse ano de 0,5% cada uma. Ou até 0,75 e 0,25, mas eu duvido que vai ser isso. Eu acho que é mais fácil acontecer meio e meio do que uma coisa muito diferente. Claro que a gente tem que entender como é que vai acontecer. A previsão é que a gente tenha uma, então, em novembro e outra em dezembro. Obviamente, tem muita informação para sair, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a Selic, e aí vocês vão entender por que eu estou falando que tem muita coisa ainda para acontecer. Outro ponto muito importante que tivemos é sobre o Rating Brasil, né, que a Moody's, que é uma agência de rating, elevou a nota de Ba2 com perspectiva positiva para Ba1 e manteve a perspectiva positiva. Só que o grande ponto aí não é a nota que mudou de Ba2 para Ba1, tem muita coisa envolvida aí, tem gente alegando que isso é por questão política, já que o Lula foi lá 3 dias antes na agência lá e debateu alguma coisa, tem outros alegando aí que a mudança está olhando só para o retrovisor, não está olhando para frente, então não está tão boa assim essa mudança. Tem gente falando que lá atrás, em 2006, quando fez a mudança disso, era um outro cenário, que sei lá o quê, blá, 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 blá. Tem gente falando que isso aí pode estimular o governo a ter ações que realmente vá em direção à questão fiscal, ao estímulo fiscal, já que foi um dos pontos levantados pela Moody's para levantar a nota. Outros falando que já que o Moody's elevando a nota, pode ser que o governo agora vire e fale assim, não, está tudo bem, então a gente já fez o que tinha que fazer, está tudo certo, vamos chegar no grau de investimento logo. Então, assim, tem N coisas nesse sentido.
Mas o que eu quero focar aqui não é nenhuma dessas coisas, porque isso aí vocês podem ver em outros lugares. O que eu quero, mas se a gente quiser debater, só mandar o comentário que eu estou aqui para poder ajudar. Mas o que eu quero focar é no fato que a nota de rating maior faz com que fundos de investimentos tenham permissão, né, para poder investir aqui no Brasil. Por quê? Porque existem restrições, os fundos grandes de investimento, eles colocam restrições de investir em países e empresas de países que possuem certas notas de rating. Então, eles demandam que tenham certas informações ali, certo nível mínimo de avaliação para poder investir. Claro que ter uma nota maior, que é um ponto fundamental, que faz a permissão, não garante que vai ter investimento aqui. O que garante é a decisão do gestor de olhar e falar assim, ó, o Brasil é uma boa oportunidade, eu vou colocar meu dinheiro por lá. Mas a gente tem que sempre levar isso em consideração, porque dá, sim, uma possibilidade de entrar mais dinheiro aqui no Brasil, e se entrar dinheiro aqui no Brasil ajuda, porque obviamente se o dinheiro vem de fora, está entrando, taxa de juros vai levar isso em consideração, por quê? Porque o câmbio cai, né? E aí a pressão inflacionária do externo diminui na questão das nossas importações, então tem um sentido aí importante da gente acompanhar. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração aí, nesse momento, a gente já volta a falar de Selic, mas antes eu quero falar um pouquinho do Ibovespa, que por conta dessa mudança do Moody's, ele tentou um suspiro durante a semana, tentou respirar aí, uma altinha, mas não aguentou por conta de todas essas especulações que a gente tem falado, de toda a análise do mercado em cima dessa mudança como um todo, e aí, obviamente, a gente fechou a semana numa queda de 0,71%, a 131.792 pontos, no ano a queda está de 1,78%. O suspiro, então, veio do aumento da nota, mas, obviamente, como a gente está vendo aqui, não foi suficiente para manter. Então, a gente passa agora para os fatos relevantes de mercado. Já chego lá na Selic de novo. Eu trago aqui a OIBR, que está em recuperação judicial, a gente sabe disso, sofrendo, tentando cortar custo, tudo quanto é jeito, negociar com todo mundo, e ela teve uma vitória. A vitória dela é que ela conseguiu fazer um acordo aí com a Anatel e também com o intermédio do ITCU para poder mudar o modelo de concessão que ela tem hoje de telefones fixos para um modelo de autorização nesse sentido. Ou seja, ela passa a deixar de ter uma obrigação de ter efetivamente ali uma manutenção de orelhões, de linhas fixas em diversos lugares, que ela tem essa obrigação hoje, porque ela teve essa concessão 20, 30 anos atrás, no momento que a telefonia fixa explodiu, e passa para o momento que ela vai ter as linhas fixas, que vai fornecer elas onde efetivamente precisa. Ou seja, ela vai reduzir um custo muito grande, porque a gente sabe muito bem, né, quem andar aí pelas cidades, vê um orelhão, não tem ninguém usando. Não tem mais ninguém usando. Por que isso? Porque, obviamente, todo mundo agora tem um celular. Deve ser difícil, inclusive, você chegar numa banca e achar um cartão de telefone de orelhão para poder comprar. Não deve ser nada fácil e, obviamente, se tiver, não deve estar dando lucro para ninguém. Nem para a Oi e nem para o vendedor da banca deve estar tendo lucro com isso, porque deve ficar parado lá um tempão. O ponto, então, é que está tendo uma evolução no mercado. O mercado de telefonia já mudou faz muito tempo e isso já deveria ter mudado também há muito tempo. E agora, finalmente, está andando e isso vai ajudar a Oi e, obviamente, outras telefonias, né, que possuem também esse modelo e querem mudar, mas que talvez não esteja numa situação tão ruim quanto a Oi está hoje. E aí, obviamente, quem também pega os espólios da Oi também vai melhorando nesse sentido. Mas, por fim, eu quero falar aqui das elétricas. E agora sim a gente vai entrar na Selic. Por quê? Porque a Anatel autorizou a cobrança da bandeira vermelha. E a gente está numa crise hídrica, né? A gente está vendo o Brasil inteiro pegando fogo por falta de chuva, inclusive, além de outros problemas, né? Mas não vamos entrar nisso, mas a falta de chuva está clara para todo mundo querendo chuva. Aqui em Belo Horizonte, sei lá quanto tempo tem que estar sem chover, já deve ter quase uns 5, 6 meses. Né? Então é bastante tempo sem chuva, aqui está bem seco o ar. E isso aí, obviamente, impacta na produção de energia. Quando impacta na produção de energia, tem que ligar as termoelétricas. Ligando as termoelétricas tem um custo maior. Então, a Anatel permitiu que as elétricas repassem esse custo através da bandeira vermelha. E isso é muito bom para as elétricas, porque elas vão pegar e vão poder ter uma receita maior, compensando aí as despesas maiores que ela está tendo. Né? Então, alivia para quem investe em elétrica, isso é fundamental. Mas
Além de, para quem investe em elétrica, ser fundamental esse aumento da bandeira vermelha, a gente tem um outro lado, que é um lado ruim. Qual que é o lado ruim? Aumentando para a bandeira vermelha, a gente tem uma conta de energia mais cara, uma conta de energia mais cara, mais inflação. Mais inflação, mais pressão sobre a taxa de juros, que já está alta, então a tendência dela subir é reforçada por isso. Então a Selic, que o mercado está prevendo aí mais 2 aumentos ainda esse ano de 2024, tem mais um ponto aí para realmente continuar a subir e atingir esse patamar aí de 11,75 para o final do ano. A pergunta que eu deixo para vocês é o que vocês acham que vai acontecer. Será que isso aí vai realmente impactar a inflação de forma significativa? Será que essa bandeira vermelha vai perdurar o suficiente para poder gerar os impactos? E aí, obviamente, a gente ter esses aumentos que o mercado já está prevendo? Eu, particularmente, estou começando a ficar muito preocupado com a nossa Selic, com a inflação aqui no Brasil, e isso aí, vamos ver como que o Banco Central vai responder. Se ele demorar, a gente pode ter, sim, um aumento acelerado de forma complicada para ser resolvida depois, né? Então, lembrando que ano que vem, o governo volta a indicar mais gente para o Banco Central, fica todo mundo do governo indicado, e o governo já tem pressionado há muito tempo para poder baixar a taxa de juros. E aí, com essa situação, né, se a gente tiver mais problema de inflação, a gente vai ter um problema grande se tiver o governo querendo baixar a taxa de juros só pela questão política. Precisa se fazer alguma coisa, infelizmente a gente não está vendo algo específico para ser feito nesse sentido, né, algo mais enfático em relação ao lado fiscal do Brasil, e aí a gente vai ter que aguardar para ver se sai alguma coisa efetiva e como que a gente vai fechar esse ano. Mas era isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários para mim, como eu pedi, o que vocês estão achando para a Selic, e aí a gente vai debatendo ao longo da próxima semana, e a gente volta depois com um novo resumo semanal de notícias, e obviamente ao longo da semana a gente traz diversas outras informações aí, quando tiver alguma coisa relevante para vocês. Muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau.